1 Reis, capítulo 4. Os oficiais de Salomão. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. E estes foram os seus altos oficiais. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Elioref e Aías, filho de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era governador-chefe. Zabude, filho de Natã, era ministro e amigo do rei. Aizá era o responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Abida, era superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macais, Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Erezede, em Arubote, Socó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, que era casado com Talafe, filha de Salomão, em toda a cordilheira de Dor; Baaná, filho de Ailude, em Taanaque, Megido e toda a Bet-Seã, que fica perto de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, além de Joquimeão; Ben-Geber, em Ramote-Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade, e também na região de Argobe, em Bazã, 60 grandes cidades com muralhas e ferrolhos de bronze; Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimaias, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão, em Naphtali; Baaná, filho de Uzai, em Azer e Bealote; Josafá, filho de Parua, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um governador nesta região: a prosperidade do reino de Salomão. O povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e serviram Salomão durante todos os dias da sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, além dos veados, as gazelas, os corços e aves bem tratadas, porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cá do Eufrates, desde Tifsá até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Beceba, durante todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra, e 12.000 cavaleiros. Os governadores forneciam provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos que chegavam à sua mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia sido prescrito. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens mais sábios, do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filho de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo, que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes.
De todos os povos via gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra, que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Primeiro Reis, capítulo 5. Salomão faz aliança com Hirão. Também Hirão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei em lugar de seu pai. Acontece que Hirão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: Você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que se viu envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos pés dele. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, te dará o descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Por isso tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: O seu filho que porei em seu lugar, no seu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Agora ordene que cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos estarão com os seus servos, e eu lhe pagarei o salário destes, segundo o que você determinar. Porque você bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, ficou muito contente e disse: Bendito seja o Senhor, que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre este grande povo. Então enviou mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi a mensagem que você me enviou. Farei tudo o que você deseja no que se refere às madeiras de cedros e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei com que sejam conduzidas as jangadas pelo mar, até o lugar que você disser. Ali elas serão desamarradas e você as receberá. E você também fará a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim Hirão deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 2.000 toneladas de trigo para sustento da sua casa e 400.000 litros de azeite de oliva puro, e o fazia de ano em ano. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e eles fizeram aliança entre si, preparativos para edificar o templo. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores forçados dentre todo Israel, num total de 30.000 homens. Ele os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses, cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Salomão tinha também 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas, além dos chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. O rei mandou que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas para os alicerces do templo. Os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas cortaram as pedras e prepararam a madeira e as pedras para edificar o templo. Primeiro Reis, capítulo 6. Salomão edifica o templo. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziver, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico, a entrada do templo, media 9 metros no sentido da largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo. Para o templo, fez janelas de ripas fixas superpostas. Contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura. O do meio, 2,70 metros, e o terceiro 3,10 metros.
Pela parte de fora do templo, ele fez reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que, durante a construção, não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava no lado sul do templo, e por uma escada se subia ao segundo andar, e deste ao terceiro. Assim Salomão construiu o templo e o rematou, cobrindo-o com um tabuado de cedro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,25 metros de altura cada um, e estavam ligados ao templo por meio de vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: Quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos, e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo, o Santo dos Santos. Assim Salomão construiu o templo e o rematou. Também revestiu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro. Desde o soalho até o teto, cobriu as paredes com madeira por dentro e cobriu o piso do templo com tábuas de cipreste. Revestiu também os 9 metros dos fundos do templo com tábuas de cedro, desde o chão até o teto. E esse interior ele construiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar do templo media 18 metros de comprimento. O cedro do templo por dentro era enfeitado com entalhes de frutos e flores abertas. Tudo era cedro, não se via nenhuma pedra. No mais interior do templo, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor. O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Cobriu-o de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu o templo de ouro puro e fez passar correntes de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também havia revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar, que estava diante do Santo dos Santos, os 2 querubins. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Cada asa de um querubim media 2,25 metros. Portanto, de uma a outra extremidade de suas asas havia 4,5 metros. Assim, o outro querubim também era de 4,5 metros. Ambos os querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de um querubim era de 4,5 metros, e essa era também a altura do ouro. Ele pôs os querubins no mais interior do templo. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da sala tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Ornamentação das paredes e das portas. Em todas as paredes ao redor do templo, tanto na parte mais interior como na parte exterior, Salomão mandou esculpir entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro o soalho, tanto na parte mais interior do templo como na parte exterior. Para a entrada do Santo dos Santos fez uma porta dupla de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 portas e mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras e os querubins, revestiu de ouro. Para a entrada do santo lugar, fez batentes de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 portas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada porta eram dobradiças. E mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e revestiu esses entalhes de ouro. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Ziver, foi lançado o fundamento da casa do Senhor, e no 11º ano,
no mês de Bul, que é o 8º mês, o templo foi concluído com todas as suas dependências, tal como devia ser. Salomão levou 7 anos para edificá-lo.